Hoje eu tô aqui com a Jaque, no nosso primeiro bate-papo, o nosso piloto desse projeto que é incrível e eu acho que vai ser muito legal. Então é uma honra receber a Jaque aqui comigo. Eu agradeço ela por ter sido a primeira. E é isso. Me conta um pouco. Quem é Jaqueline Palheiro? Se apresente. Eu sou a Jaqueline Palheiro. Eu tenho 30. Quantos anos eu tenho, meu Deus? Tem uma hora que a gente 38 anos, eu vou fazer 39 esse ano, 38 anos, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, então da parte pessoal, resumindo é isso, eu tenho alguns trabalhos, eu sou empresária, então eu tenho algumas empresas ligadas ao audiovisual e também participo de um grupo musical, que é o Vocal Livre, que faz 15 anos já que eu faço parte. Então esse é o maior resumo da minha vida, assim, quando eu me apresento, Jaque, e o povo fala, do que você faz? Então essa é a apresentação E de mais fato formal. é só um pedacinho mesmo, porque ela é uma mulher incrível. Eu tenho muito orgulho de ter ela como cliente e amiga e agora parceira aqui. Eu vejo a Jaque uma mulher muito alegre e isso me motiva muito. Ela sempre tá sorrindo, ela é uma pessoa que sorri com os olhos. Mas ela tá até séria, mas o olhar dela é muito incrível e muito encantador. Acho que eu nunca falei isso pra ela, mas de fato é uma pessoa que me inspira muito, principalmente a ser alguém melhor. E eu conheci ela num projeto muito legal que o pessoal do Vocal Livre entrou em contato com o salão pra gente fazer uma produção das meninas da banda, né? É banda ou grupo? Como É fala? grupo, Do grupo do Vocal Livre. E aí eu tive o privilégio de conhecer ela e as outras meninas também. E a partir dali já faz o quê? Uns 4 anos? Mas, Jaque, faz quanto tempo que você tá aqui? O salão existe há 7. Então foi porque você tinha acabado de abrir o salão lá no Cambuí. Eu achei que era menos tempo. Mas tá tudo bem. Quando a gente foi lá, você falou pra nós que fazia tipo uns 7 meses. Então é isso aí, 7 tinha anos. aberto. Foi antes de pandemia, é verdade. Foi. Então faz tudo Olha, isso. gente. A gente conheceu e a gente tem bastante história assim em comum. E a música, especialmente deles, me conectou a um momento de vida muito especial. E eu queria que você contasse um pouco de como é essa sua versão artista, porque eu acho que a minha ideia veio porque eu tenho o privilégio de ouvir as histórias, né? de estar ali no meio das conquistas, enfim. E aí eu queria trazer, porque eu falo, poxa, eu ficaria curiosa de saber como é fazer parte de um grupo, como que é poder cantar para o mundo essa mensagem de Deus, enfim. Queria que você contasse um pouco pra gente. Tá, eu vou contar do histórico do grupo, que a gente já existe há 15 anos como grupo. O Pedro Valência é o diretor. Você teve que consertar o cabelo dele uma vez, né? Eu lembro, sim. Tava laranja, porque ele foi pra praia e fez, enfim. Aí a gente trouxe ele pra cá. Então o Pedro, ele é a cabeça disso tudo. Quando a gente ainda morava em São Paulo, nós cantávamos juntos em um grupo. Eu tinha 21 anos, o Pedro tinha 20 nessa época. Depois ele decidiu mudar aqui para o interior, para uma faculdade que tem da nossa igreja, que tem um curso de teologia, tem diversos outros cursos, é uma faculdade bem grande. E ele veio para fazer teologia na época. Ele queria estudar, para ser pastor e tudo. Não deu certo, ele foi para música, graças a Deus. E a gente fundou, quando chegamos lá, a gente não conhecia ninguém. E a gente sempre cantou juntos no grupo. Quando ele decidiu vir, eu falei, eu vou também, sabe? E aí a gente veio e querendo cantar lá, juntamos com outros 2 amigos que a gente tinha feito lá na faculdade. Eu achei que tinha começado com uma galera. Não, nós 2, a gente cantava junto, aí conhecemos 2 pessoas, que eram o Matias e o Rodolfo. O Matias é meu esposo hoje. A gente conheceu lá e começou a cantar junto um dia na rua, assim. Sentamos na calçada. Aí falou, vamos montar um grupo. Aí a gente chamou a Lenise que você conheceu também, que foi a sua primeira noiva. Sim, gente, a Lenise foi a primeira noiva do stage. Olha quanta história que a gente tem junto, né? Sim. Aí a Lenise, porque ela tocava piano, ela entrou no grupo. Então a gente, éramos nós 5, chamamos mais uma pessoa. E foi assim, o propósito de tudo foi pra gente cantar, que a gente cantava desde sempre, desde de novos. Então a gente começou a cantar lá na faculdade. Só que ali na faculdade tinham muitos outros grupos. E a gente era aluno, pé rapado, acabado de chegar.
E é quase um mundo, sei lá, uma bolha, um mundo, um multiverso, aquela faculdade. Porque, assim, como. Sabe essas faculdades americanas, que tem o grupo que é Sim. o mais importante, o que é o. Então, a gente era, tipo, o grupo desimportante, sabe? E aí a gente falou, então não vamos cantar aqui, vamos cantar fora. E o trabalho do vocal sempre foi pra fora, de muita expansão, sabe? Muito de. A gente tem uma fundamentação religiosa, né? A gente vai a uma igreja, a gente é adventista do sétimo dia, que é a nossa religião, a gente vai a uma igreja, mas a gente sempre quis fazer um trabalho de expansão. E vocês conseguem, né? Me arrepia quando eu falo disso, Sim. porque a gente quis sair já desde a origem por um motivo que pra nós era, não tem lugar pra gente aqui, então vamos fazer coisas pra fora. Então a gente começou a cantar nas cidades ali perto, aí começaram a surgir convites, e o Pedro é um gênio na hora de fazer as músicas, então as músicas dele muito boas. E a gente tem também o Matias, que sempre foi muito antenado na tecnologia, então quando não tinha ainda plataformas digitais, a gente vendeu o nosso primeiro álbum no iTunes. Legal. E tudo que teve, assim, com o Vocal Livre, veio, como todos os alunos bolsistas, né? Que a gente tinha uma bolsa, trabalhava lá na faculdade para custear os estudos. A gente não tinha dinheiro, então tudo veio de muita doação, de pessoas que se sentiram tocadas e comovidas. No nosso primeiro disco, foi assim, não tinha dinheiro, um doou 13 mil, outro doou 20 mil. As coisas vieram, sabe? A gente teve um projeto de 50 mil reais na época, nosso primeiro álbum. Que legal. E foi todo de doação. A gente não tinha como fazer. Então a gente viu que esse plano foi além daquilo que a gente tinha começado, né? E toda a história do vocal foi assim. Quando a gente começou, há 15 anos atrás, eu não era casada, eu não namorava com meu esposo ainda. Eu não era formada na faculdade de letras. Eu tinha feito outra faculdade, fiz letras nessa época. Então eu não tinha formação na faculdade, eu não tinha filhos. Então essa parte musical, ela é o pilar Sim. de tudo, Da sabe? sua estrutura mesmo, né? É a minha estrutura. Que legal. E você sempre teve essa alma artística? Isso tem por causa da igreja, né? Você vê muitos cantores por aí que começaram na igreja, né? Então minha mãe era cantora já de igreja, regia o coral das crianças na igreja do nosso bairro em São Paulo. E aí eu cantava, então sempre teve isso. Estudei piano, sempre teve isso, mas nunca foi assim, um foco. Mas estava ali, né? Mas é muito comum na vivência de igreja, De igreja. né? Tá. Sempre tem o coral das crianças, sempre tem, sempre tem louvor, então você acaba cantando nessa Nesse vivência. meio. Porque assim, eu lembro de minha família é católica, de não ter esse contato, é diferente, né? A igreja evangélica ela traz, aproxima, e muita artista mesmo vem daí, né? Muito. A católica ela tem outra linha, né? Uma linha mais tradicional. Agora, os cantores, o louvor, essa coisa, esse boom, né, que a igreja evangélica tem de música, né? Então é disso que vem toda essa coisa artística. Gente, é maravilhoso, de verdade, eu sou fã. Eu escuto sempre vocal, sempre. Inclusive quando eu já te falei isso, né? Quando eu ganhei de presente ao vivo a música aqui, o dia que elas vieram. Eu ganhei o reality para eu me concentrar ali, para ficar presente ali em estado para apresentar para fazer o que eu tinha que fazer ali no reality. Eu coloquei uma música deles no último, assim, me concentrei na mensagem. E eu tenho certeza que foi por isso que deu certo e eu ganhei, inclusive, o meu primeiro módulo de visagismo. Então, tem muita história, assim, com o Vocal Livre, com você. Então, por isso que eu fiz questão de ser você a primeira. Que legal. E ela foi a primeira também, gente, por quê? No dia que ela veio aqui no salão, ela estava indo se preparar para concorrer ao Grammy Latino apenas. Em Miami, né? Em Miami, eu falei, cara, como que é isso? E ela foi me contando e eu falei, cara, mas as pessoas têm curiosidade de saber como que é esse movimento de você participar de um negócio tão gigante, de você ver gente famosa assim do seu lado, né? E aí eu falei, nossa, acho que seria interessante se mais pessoas soubessem disso. E aí surgiu a ideia disso, porque eu falei, cara, eu sou muito privilegiada de ter esse acesso. Mesmo. E aí me conta, como foi essa experiência de concorrer ao Grammy? Então, esse histórico que eu contei, para vocês verem que não tem, assim, a gente cristão, né, atribui tudo muito à mão de Deus, né? Então, o Vocal Livre criou a Ventania, que hoje é a minha empresa principal, assim. A Ventania tem todas as vertentes e uma delas é a gravadora. A gravadora, ela
eu me inscrevi para fazer parte da academia, porque hoje a academia do Grammy é o mais alto da música, do mercado musical. E são as pessoas que se inscrevem. Para você ser membro da academia, como se fosse tá. uma associação. Tá. Então, você, como membro da academia, você tem informações, recebe newsletter, tem acesso, tem evento, mas tudo é por lá, por Miami e tal. Então, eu só entrei, sabe quando você fala assim, vou entrar para profissionalizar o negócio? E aí, quando saiu as datas de inscrição do Grammy, depois que eu tinha inscrito, você paga uma taxa para se inscrever e tudo. Falei, vou inscrever o projeto do vocal, então. E coloquei o projeto lá. Foi isso. Despretensiosamente. Como sempre. A gente fala sempre despretensiosamente, mas assim, coloquei. Depois saiu a lista de todos que estavam aptos, né? Porque um monte de gente se inscreve, mas os projetos têm data de começo e fim, tem uma primeira seleção dos critérios, primeiros critérios, assim. Tem que ter lançado até 31 de maio de 2024. Aí tem várias coisas. Então a gente estava dentro desse critério de elegibilidade. Saiu a lista. Quando eu vi a lista da nossa categoria, tinha mais de 800 e poucos nomes, né? Então, legal, saiu a lista. E no dia que saiu para votação, aí vai para todos os membros votantes da academia. Então, tem gente que é inscrito só para ser membro votante, não é a gravadora lá. Tá. Então, sai para todos os membros votantes da academia, que é muita gente. E nosso projeto lá no meio de mais de 800, mais de 1.000, sei lá quantos que tinha muito. Nosso número, porque nosso projeto era com T, tipo temporal, né? Ele tava lá para baixo, lá na ordem alfabética, lá embaixo, nosso projeto e tal. E saiu para votação. Aí teve até algumas pessoas que comentaram, eu vi o nome de vocês, vamos votar. Essa etapa de votação, a primeira parte, são 5. Você vota em 5 pessoas de todas as categorias. Eu sou membro votante também, então eu entro lá e voto. Então eu sou obrigada a votar em todas as categorias. E eu tenho que escolher 5 nomes, para não ser só o meu voto no meu projeto, eu voto em outros 5 projetos. E aí foi nisso, né? Aí o pessoal mandava print, votei em vocês, tomara que dê certo. Outras pessoas, eu vi que vocês estão lá, votei em vocês, tomara que dê certo. E foi. Ok, aí no dia do Grammy, era uma terça-feira é meu dia de terapia. Fui pra terapia, saí muito atordoada, era uma época de... terapia todo dia, né? Saí meio atordoada. Normalmente a gente sai atordoada. Saí toda atordoada e o Rubens, que é nosso social media, mandou mensagem, já que isso aqui é verdade, porque alguém comentou no nosso post no Instagram, bom dia para quem acordou indicado ao Grammy. Aí ele mandou, isso é verdade? Aí eu vi que era 17 de setembro, acho que era a data. Falei, hoje é data da lista do Grammy, mas eu vou ver depois. Aí eu tava sim, aí a gente tinha um compromisso em São Paulo do vocal. E aí, nessa ida para esse compromisso, eu entrei no carro, fui buscar meu marido para ir no compromisso, logo na sequência da terapia, falei, Rodrigo, alguém mandou mensagem para mim, falando que a gente tá indicado ao Grammy. Você não entra aí para ver como que tá a lista dos indicados? Aí, você acha, Jaque? Eu falei, sei lá. Aí ele no celular mesmo olhando, saiu mesmo, deixa eu ver. Aí foi olhando, de repente o nosso telefone começou a tocar. Aí uma ligação do grupo, do vocal. Aí começou a vir um monte de gente mandando mensagem, aquela gritaria. Eu falei, meu Deus, acho que é verdade. Gente, foi uma loucura. E foi quando a gente soube, a gente tava indo para São Paulo, viajando para São Paulo num outro evento que a gente participou. E assim, a gente nem ligou pro outro evento que a gente... Não desrespeitosamente, mas tipo... Sim, tava com a cabeça no... Também era um evento de premiação, sabe? A gente também tava concorrendo. Mas a gente falou que se a gente não ganhar aqui, a gente tá no Grammy e tal. Então foi muito legal. Aí a gente ficou sabendo pela rede social. Depois eles mandaram um e-mail pra nós. A gente viu a lista. Aí eu fiz um print da lista... Imprimi a lista. Vocês postaram no Insta, não postaram? Postamos. Do vocal, eu vi isso. Uma loucura. Aí a gente gravou a gente falando. Aí depois a gente foi vendo. Assim, parecia um sonho. Assim, parecia que não era uma realidade. Eu falei, gente, como que é isso, né? E a gente ficava olhando assim. E eu tenho muito essa coisa de olhar pra cara do Pedro e falar, amigo, o que foi isso na nossa vida, sabe? Que tava desde o começo. E é isso. Aí a gente foi no Grammy. Em Miami, que era em novembro. Daí a gente chegou lá. E aí a gente tinha que entrar no tapete vermelho.
Ai, gente, meu cabelo desfilou, desculpa. Desfilou se não fosse esse cabelo. Aí teve o tapete vermelho, que é um negócio que você entra lá e tá todos os artistas. Então a gente tava na fila, atrás da gente na fila tava o DJ Alok. Bem simples. Todo dia a gente básico. encontra o Alok, assim. Eu acho que o único que tava lá desesperado, assim, ai meu Deus, a gente precisa tirar foto com todo mundo. A gente fica assim, ai, o Alok! Ah! E assim, a gente é muito desligado no que tá acontecendo na cena musical, porque a gente acaba ficando muito na cena gospel. Sim. O mercado da música, ele se divide pelo cluster, né, que a gente chama, que é o estilo da música, né? Então a gente fica muito na cena gospel. Então tinha gente que passava, aquele é o Lagum. Eu falei, nossa, eu sei a música do Lagum, mas nunca vi o Lagum. Ah, o Lagum bem ali. Atrás da gente tava o pessoal do Jovem Dionísio, sentado atrás da gente para receber o prêmio. E foi muito legal. Na hora que falaram assim, levanta só os indicados. Na hora que a gente levantou, assim, veio um arrepio, porque levantou um monte de gente. A categoria de música cristã são só 5 pessoas na América em língua portuguesa. Essa é a nossa categoria. Legal. Então, existe a categoria de música cristã em língua portuguesa e existe a categoria música cristã em língua latina, né, em espanhol. Então, a gente entrou nessa categoria. Então, da nossa música cristã do Brasil, a gente ficou entre os 5 no ano passado. Desculpa, não tenho noção. Muito maravilhosa. Eu fiquei assim encantada, porque eu nunca teria acesso a isso, a essas informações. Eu nem sabia como funcionava isso. Daí quando você veio e contou, eu falei, gente, que deve ser muito legal viver isso. E mais do que isso, né, as nossas conquistas pessoais, o que vocês abriram mão de poder estar lá, para poder estar lá, enfim, porque você está contando uma parte bonita das coisas, mas todo o perrengue que é de ir até lá, enfim, de passar por cima de muita coisa, de até crenças que a gente tem, né, que daí tem que trabalhar na terapia, de merecimento, de tudo isso. A primeira coisa, meu Deus, que roupa que eu vou? Meu Deus, e o que eu vou fazer do meu cabelo? Meu Deus, foi exatamente isso. Nossa, como que vai ser isso? Como que é, sabe? A gente se sente... Eu me senti muito pequenininha. E ainda é difícil de reconhecer, sabe? Porque olha o ambiente que a gente foi criado, né? Como que a gente começou? Eu olho para esse ambiente que a gente começou despretensiosamente, sendo o grupo, tá, deixa esse grupo aí e tal. E aconteceram outros fatos no nosso ambiente também que acabou fazendo a gente não se enxergar, assim. É difícil a gente enxergar até hoje. Quando a gente foi no Grammy, assim, entender que isso aconteceu. Legal, estamos no Grammy. Legal, a gente acaba não validando. Isso, o merecimento. Eu tô aqui porque a gente é bom nisso aqui, né? Difícil já. Eu estava num evento esse final de semana da Luana e falou muito sobre esse lugar de merecimento, né? De você, às vezes a gente fala assim, eu tenho medo de não dar certo. Será que na verdade a gente não tem medo de dar certo, né? Porque a responsabilidade de dar certo ela é gigantesca, muito maior do que não dar certo, né? E aí ouvindo você falar me veio muito isso, falei, cara, vocês deram muito certo. E aí, como que é isso, assim, esse peso para você pessoalmente, assim, pra Jaque, do tipo, você já falou assim, eu não tenho dimensão ainda. E em que momento que você tem a dimensão? Você acha que vem? Você acha que não vai vir? Você acha que você sempre vai ficar nesse lugar do tipo, será que eu tô vivendo tudo isso mesmo? Eu acho que a gente fica se sabotando mesmo. Eu vejo que agora eu dei um passo mais pra fora, assim. Foi você que me levou num evento. Que me falou despretensiosamente que eu olhei e falei, não é mesmo? E teve uma mulher que olhou pra mim, lá no evento mesmo, olhou pra mim, já demorou de você sair de lá do fundo do interior. E eu falei, gente, não é isso mesmo? Mas às vezes não é só o ambiente físico, às vezes é a mentalidade que a gente cresce, né? Que não merece, que não... São várias crenças limitantes. E são tantas camadas, porque assim, você fala, você merece ser feliz? Você vai falar, mereço, né? E o que a gente tá fazendo pra ser? Não é? Porque assim, quando você pensa racionalmente ali no primeiro impulso, você sabe que você merece. Você é do bem, você é uma pessoa decente, você trabalha, você é honesta, enfim. Você sabe que você merece. Mas em que momento que chega isso e você fala, tá, esse lugar é meu. Meu lugar é lá, recebendo o prêmio, tá entre os 5, entendeu? Como é você incorporar que é isso?
né? Eu tenho muita crença do tipo de, ai, vão achar que eu tô me achando, se eu ficar falando que eu sou muito boa. Pô, mas eu sou boa, eu me capacitei, eu estudei, eu fiz, eu aconteci. Não foi à toa, olha o seu, né, o seu passo a passo. Vocês chegaram lá porque vocês são bons. E como que a gente não recebe isso, né? É muito louco. E eu percebo, assim, com as clientes, que é meio geral, assim, né? Que eu tenho cliente só ela que foi indicada ao Grammy, né? Mas eu tenho. Tem outras clientes. Mas eu tenho outras clientes que em várias áreas da vida tem esse lugar do tipo, cara, já chegaram lá e não conseguem se ver pertencentes daquela grandeza, né? E aí eu acho que tem uma estrutura muito grande de base mesmo, né? E aí a gente com filho, a gente fica assim, como que eu vou ensinar pra ele que ele merece ser o que ele quiser e ter o que ele quiser ter? Meu filho chora pra ter uma Porsche, não sei se você viu. Eu vi. Como que eu explico isso pra ele? Aí, detalhe, Mas ele vai ter, você sabe. ele vai ter, com certeza. Porque eu falei pra ele, filhos, pra você ter uma Porsche, você tem que trabalhar muito. Aí ele falou assim, mas você trabalha muito. Aí eu tive que levar na terapia, né? Porque, no caso, Então, assim, como que a gente trabalha, né? Porque eu quero realmente que ele queira viver e que ele consiga viver. O que você acha que você falaria para os seus filhos? Profundo, né? Uau. Achei também. O que falar? Antes disso, eu queria só falar. Você falou e eu lembrei de uma coisa. Quando eu fui fazer o meu vestido, você me falou, leva meu cabelo no tapete vermelho. Eu falei assim, gente, olha o valor que ela tá dando nesse tapete vermelho que eu não tô enxergando. Sim. Né? Eu quero ver, meu cabelo vai estar no tapete vermelho do Grammy. E eu falo, nossa, que coisa. E depois, quando eu fui fazer meu vestido, eu fiz com a Natália Santos. Ela é influencer, tudo, né? Cresceu muito. E eu conheço ela por causa da trajetória do vocal. Eu fui lá, Natalinha, meu Deus, o que eu vou fazer com esse vestido? Ela, peraí, vamos colocar uma manga, porque quando você segura... Lindo. Tava lindo, gente, sério. Dá pra pôr na edição o vestido dela, não dá? Assim, ó, produzida? E o cabelo também. Obrigada. Não, ela falou, eu vou colocar uma manga, porque quando você segurar o prêmio, aí que eu fui entender que eu tava concorrendo nesse prêmio, sabe? Os meus filhos, eu tenho 2 meninos. Eles foram artistas também, viu, gente? Muito artísticos, meu Eles são muito fofos. Deus, como são. Tem um filho, o meu mais velho, ele, sei lá, da onde que ele tira. Ele é todo falante, ele é um apresentador, ele é um performer. Ele tem 10 anos, mas tem toda uma performance. O meu mais novo, ele é mais técnico, mas ele é extremamente musical e preciso, assim. Um mais o pai, outro mais a mãe. Mas eles têm uma consciência que a gente tem muito claro a necessidade do trabalho para os objetivos, né? Então, eles absorveram muito. Eu não sei o quanto que isso é ruim, porque a gente tem um objetivo agora no final do ano, então a gente está cortando todos os custos. Meu filho tem cortando os custos assim, os cursos essenciais continuam, mas a gente tem um objetivo no final do ano que envolve a família inteira trabalhar economicamente, porque a gente quer acumular riqueza para o fim do ano, coisa assim. Sim. Aí, isso a gente teve que explicar para eles. E eles têm essa visão. E aí, a gente viajou com um grupo esse final do ano. A gente tem um orçamento para alimentação no Graal, né? Então, tem um orçamento. E vem no cartãozinho do Caju. O vocal se organizou assim, sabe? O cartão Caju, que é um cartão, todo mundo tem seu cartão. E meus filhos também, porque eles vão na viagem. Aí eles falam, mamãe, quanto dinheiro tem no meu Caju? Aí a gente fala, tem tanto esse orçamento para ser janta. Daí meu filho mais novo, ele não queria comer. Falei, filho, você precisa comer? Tá, mamãe, mas eu quero economizar. Falei, por quê? Porque com esse caju eu vou conseguir comprar o meu... ele gosta muito de pelúcia. A minha pelúcia aqui não sei o quê. Falei, filho, mas você precisa comer. Falou, ok. Aí eu fiquei nessa dualidade. Cara, é muito difícil educar. O que eu vou ensinar? Que ele vai agora não, mas eu tava achando ótimo porque ele tava tendo alguma noção de educação financeira. Mas eu tava triste. Você tava falando que era... Você achou que tava fazendo alguma coisa de educação financeira. Ah, tá. Eu fiquei sem saber se eu tava educando ou se eu tava prejudicando. É difícil pra caramba isso. É porque eu fui criada com muita escassez.
A minha casa, ela era lotada de gente. Meus irmãos, somos 3. Minha prima, outros parentes, enteados das minhas tias, as minhas tias. Tudo na mesma casa? Uma casa com 2 quartos. Tudo essa galera? Minha mãe, minha avó e meu avô. Vou fazer caber. Eu também. Hoje eu penso que talvez o quarto fosse um pouco maior do que essa sala que a gente tá, e era muita gente. E era muito rotativo também, porque as minhas tias trabalhavam muito, viajavam dando curso, ou se casavam, ou namoravam e iam morar junto. Então tinha uma dinâmica ali muito cheia. E aí tem coisas que a gente vai quebrando com o tempo. Eu tomo banho muito rápido hoje. Porque era um banheiro para tanta gente. Então, para mim, hoje, assim, o banho é totalmente funcional. E aí meu marido às vezes fala assim, vou preparar um banho para você. Na minha cabeça fica assim, tá, preparar um banho. Aí eu tenho óleo essencial, porque eu, tipo, passo na mão cheira, corre. Minha vida é sempre uma correria, porque eu fui criada assim, eu tinha que sobreviver no meio desse caos. Então, não tem na minha cabeça a parte de vou tomar um banho e relaxar. Aproveitar o momento. Um banho como um relaxamento, sabe? Coisas que acaba que eu vou transferindo para os meus filhos, ou eu erro por não querer nada disso na vida deles, ou eu erro por trazer tudo o que tinha, mas eu também sou grata por essa vida porque me tornou o que eu sou. Não, então, gente, cadê o manual disso? O manual da vida. Por isso que a gente paga terapia aí. Mas mesmo assim, tem hora que chega coisa na terapia que eu falo, mas agora eu também não fiquei mais perdida do que eu tava. Porque é isso, assim, você nunca sabe. Eu fui com o Diogo no circo, aí ele queria o brinquedo. Daí eu dei o brinquedo. Daí depois ele queria um algodão doce. Aí eu falei, cara, eu vou dar tudo o que ele pedir? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Se eu der tudo, não é? Ele vai entender que ele pode tudo. Se eu não der, porque tipo, é um algodão doce, sabe? Fica confuso isso. E isso vem daquilo que você está falando, né? Aí a gente vê o lado legal de uma situação, mas tudo a nossa crença que a gente vai depositando para a criança mesmo, né? É. Os meus filhos, eles são muito parceiros. Eles veem tudo que acontece, assim. Toda a vida nossa é muito compartilhada com eles. Tanto porque meu marido canta junto comigo, né? Então, eles sempre foram. E aí abre mais um capítulo, assim. Quando eu engravidei, eu parei de trabalhar, porque eu acreditava que era isso que eu tinha que fazer. Uma crença, né? Já que eu vou ter filhos, eu vou parar de trabalhar por causa dele. Eu parei de trabalhar, nada contra, mas eu vou explicar qual foi meu ponto. Sim. Parei de trabalhar, eu mudei de casa, eu mudei de cidade, eu casei e logo engravidei. Então, foi uma mudança muito grande. E a única coisa que eu tinha, que eu ainda me enxergava, era a música. A única coisa que eu tinha era cantar. Então, ainda bem que eu não desisti disso. Porque a gente vem, né, a maternidade muda tudo, transforma o corpo, transforma a personalidade, transforma a mente, transforma tudo. E eu ainda mudei coisas assim externas, além das internas, mas é o meu pilar. A única coisa que eu tinha era a música. E a gente vai se resgatando em alguns pontos que são só nossos, né? Eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, foi tudo melhor, assim. Foi um tempo de terapia. Para mim foi melhor porque eu sempre trabalhei. Eu fui criada a querer e conquistar as coisas. Eu fui criada que eu precisava produzir. Então, quando eu me vi, claro que não improdutiva, porque a maternidade eu acho que dá mais trabalho do que... É que a gente associa essa produtividade ao trabalho, né? Executar ali a função, né? Eu amamentava o Diogo chorando, eu falava, filho, você nasceu com uma mãe que ama muito trabalhar, sabe assim? Eu me sentia culpa, porque eu sentia culpa porque eu queria trabalhar e eu queria estar com ele, eu queria fazer tanta coisa, mas o trabalho me conectou comigo mesma, é muito louco, assim. É muito louco. Podia ser cantar, eu ia achar bem lindo eu cantando, mas... foi cuidando de pessoas, assim, e foi onde eu fui me reencontrando, e falando, eu não vou ser mais a mesma, né, isso eu sinto muito nos atendimentos também, eu preciso me reencontrar, talvez você não se reencontre, talvez você não veja nada seu, talvez é uma parcela, uma coisa que você fazia, que vai te conectar ao que você era, mas não vai ser a mesma coisa. Eu particularmente, depois que eu tive filho, foi quando a gente prosperou com a empresa, foi onde eu conquistei mais coisas, porque a maternidade também te traz uma força que é surreal, né? Eu tenho uma amiga que ela tá grávida e ela postou
saudade de mim, saudade de quando eu andava pra onde eu queria, e ela tá com a barrigona gigante, não, o neném vai nascer. Eu olhei com muito, eu tentei responder, mas não quis responder, porque só ela vai enxergar que não volta. Que ela vai sentir saudade, mas assim, o que eu respondi pra ela valorizar o que essa dela entregou agora pra ela ser, mas aqui pra frente muda. E eu fiquei muito tempo nisso, eu tive depressão pós-parto, já que meu primeiro filho veio muito rápido. Então eu não queria engravidar de novo. Falei, gente, meus sonhos, que eu e meu marido somos assim, rodinha no pé, onde a gente conhece o mundo, se deixar o tempo todo. E nosso sonho era esse, nômades digitais. Era esse o sonho. Mas eu fiquei grávida, como que eu vou carregar uma criança por vários países, né? Sem saber as coisas direito. E aí mudou o nosso plano. Quando veio o Theo, eu falei, não vou engravidar de novo. Aí coloquei o Dil. 2 anos depois eu tava grávida do Liam. Então, assim, falhou o plano. E eu sempre fui muito certa nos planos, sabe? Eu faço plano, como vou se até a o gente fim. tivesse controle de alguma coisa, mas Pra a gente quê? finge, né, que tem. Não tem controle de nada, né? E aí, por causa desse controle, dessas coisas, eu tive depressão pós-parto. E isso foi uma fase, assim, que eu não desejo pra ninguém. É muito escuro, muito sombrio a depressão pós-parto, é muito triste. E você não tem o que fazer. Eu fiquei. Demorou 1 ano, 1 ano e meio. Não, demorou uns 3 anos. Eu tratei depressão durante mais de 3 anos. E aí depois foi trocando de médico, aí voltei a trabalhar, deu uma amenizada, mas eu tive burnout, foi muita coisa. Quando meu filho mais novo tinha 5 anos, acertou o remédio, porque aí o diagnóstico que veio foi bipolaridade. E eu não gosto muito de falar isso pra todo mundo, sabe? Porque quem fala bipolar, meu Deus, coloca assim você numa caixa de que qualquer momento você vai surtar. Sim. Mas não é bem assim. E aí, quando ajustou o remédio, quando ajustou o diagnóstico, e eu fazia terapia desde que eu engravidei com o mesmo psicólogo, que eu tive as coisas de depressão pós-parto. Hoje meu filho tem 8 anos. E não tinha diagnóstico, o psicólogo nunca apontou isso. É que é muito difícil um diagnóstico de bipolaridade. E a bipolaridade ela é genética, 100% genética. É uma química no cérebro que falta. Mas ela vai se expandir ou desencadear ou se tornar visível, né, com os sintomas certos, em alguma coisa, ou um trauma, ou alguma coisa. O meu foi depois da depressão pós-parto. E eu vejo na minha família alguns traços genéticos de bipolaridade. E como diagnóstico, às vezes é libertador, né? Você fala, tá, completamente. Então é isso, tá tudo bem. Foi como tirar com a mão. Meu marido fala assim pra mim, quando ajustou o remédio e veio, foi como tirar com a mão. Nunca mais eu tive crise, nunca mais eu tive tristeza, nunca mais eu fiquei na cama, nunca mais... É que também a gente fica, acho que nessa base de comparação, né? Eu acho que fica num looping, quando você não tem um diagnóstico, você fica num looping tentando sair de uma situação que você nem sabe qual é, né? Agora você sabe, bom, então vamos seguir o caminho que é para aquilo. E aí a gente vai se ajustando. Mas assim, eu sou grata a Deus por ter feito os médicos, a química, porque muita gente falava, não, você tem que ter comunhão, você tem que viver mais perto de Deus, isso é falta de Deus, ainda mais no contexto religioso, atribui todos os problemas psicológicos e tal a uma comunhão. Sim. Eu nunca deixei de estar perto de Deus, sabe? Não é sobre isso. Não é sobre a religiosidade, é sobre a presença divina o tempo todo com a gente. Essa consciência da presença divina. Sim. Então, às vezes, tem muita gente que olha e fala, vai pra igreja. Eu falo vai pra igreja porque é muito bom viver em comunidade. Mas não é isso que te leva a ter uma consciência da presença divina com você o tempo todo, sabe? Falei pra você que eu tô vivendo esse processo, né? Uhum. E realmente, eu acho que você estar na igreja faz você ter uma presença. Tipo, você traz o seu racional para aquilo. Mas o contexto é tão maior do que você frequentar um lugar ou ir na igreja, enfim. Tá sendo um processo tão legal, eu entendo o que você tá falando, sabe? Muito legal. É a comunidade, né? Eu tenho na minha vida muitos ensinamentos que vieram da igreja. Falar em público, por exemplo. Minha mãe me colocava lá na frente da igreja. Eu não tenho problema nenhum em falar em público, mas eu sei que muito vem dela colocar.
Ela me colocava, a gente se nossa coloca. senhora, vários treinamentos e olha lá ainda. Uhum. Super dificuldade. Com as pessoas, com os... Você tem uma coisa de articular com as pessoas. Eu tinha minha igreja de bairro, devia ter umas 200 pessoas, lá na periferia de São Paulo, mas eu era diretora de música. Então eu lidava com a música da igreja, fazia a escala, colocava quem ia cantar, o que ia ter no louvor, as músicas da programação. Hoje eu sou diretora de uma gravadora. É muito bizarro, né? Sempre estava ali, né? Sempre esteve. É engraçado, né? Que a gente demora anos, mas a gente vai vendo, quase todo lugar que eu falo, eu vejo que pecinhas foram juntadas para hoje. E o que vai ser depois? Não Sua é? filha do Grammy não Agora, agora só... Eu participei daquela competição. Você sabe que você falando isso, me veio muito assim, né? Eu comecei no salão com 16 anos. Uma prima tem salão, ela me convidou e tal. E a princípio eu fui pela remuneração, né? Vou fazendo nada, vou ganhar dinheiro. E eu me encantei com o universo da beleza. E parando para pensar, até em processo terapêutico, eu sempre achei que eu gostava de fazer cabelo. Sempre achei, ai, nossa, eu adoro fazer cabelo. E na verdade não, eu gosto de gente. Eu gosto de estar com pessoas, de ouvir histórias. E aí você falando, né, nossa, minha mãe me colocava lá, eu lembro de sentar e ouvir as histórias da minha avó. Da professora, quando ia contar uma história, era um momento que eu gostava de ouvir, sempre gostei de história. Porque eu falava, gente, tem tanta coisa legal. E eu acho que a maneira que eu encontrei de fazer o que eu gosto, que é ouvir pessoas e tudo mais, é estando num salão e fazendo cabelo. Então não é que eu gosto de fazer cabelo. Fazer cabelo é a minha segunda coisa. Mas o que eu gosto é de ouvir histórias. Então sempre esteve ali também, sabe? Estar com pessoas e ouvir histórias. E meu pai é o maior contador de história que tem. Olha aí. Então, assim, é muito legal a gente observar que sempre esteve ali. É só a gente ter realmente esses olhos atentos de perceber que sempre estava ali o que a gente ia fazer, enfim, o que a gente gosta de fazer. Não necessariamente é o ofício ali, né? Igual você tem a gravadora, mas não é sobre isso, né? Então, é muito legal ouvir, assim. E aí ficou pensando, você falando, eu falei, nossa, o que será que eu faço hoje com o Diogo que ele vai colher frutos lá na frente? Não é. Louca. A gente faz coisas com os nossos filhos e a personalidade deles vem... Eu tenho um livro que eu li do Max Lucado, é um autor cristão. Eu não vou lembrar o nome. Mas tinha uma frase dele, do propósito da vida, né? Que eu era muito nova quando eu li, mas que tá plantado na gente, os nossos talentos são sinais, os nossos dons dados por Deus são sinais do que vai ser o nosso propósito. Onde que a gente vai se encontrar. Eu lembro que eu li isso muito nova, eu devia ter uns 15 anos, e nunca achei que a música fosse. Que louco, você sempre teve em contato, né? Sempre tive em contato com a música, mas nunca achei que a música fosse meu propósito. Até hoje, a música ainda é muito aqui no nosso país, vista muito... Tem músicos de muito sucesso, mas quem não chega nesse sucesso vai para o outro extremo, que é ou muito boêmio, ou muito largado, ou não quer nada com a vida. O conceito de arte no Brasil, né? Todo esse mercado artístico, ele não tem também a valorização da arte, como tem em outros países, né? Com as orquestras, com as coisas, como tem. Aqui a gente tem algum incentivo, mas não desse tamanho, da cultura artística. A gente tem grandes artistas, mas um mercado muito podre, às vezes, muito difícil de entrar. Então, nunca um músico sonha, o que eu quero da vida? Eu quero ser músico. O músico quer ser músico, mas não é uma coisa que os pais apoiam. Não é uma coisa mais difícil, né? Eu sei que se meus filhos falar, eu quero ser músico, eu vou pensar também. É louco, porque você sabe o caminho, né? O caminho, mas eu também vou pensar poxa, filho, sério, é muito difícil, mas olha aí que hipócrita que eu tô sendo, né? Mas é a realidade, não tem como não pensar. O Diogo fala que ele quer fazer mechas, eu fico assim, filho. Quer você fazer mechas? Mãe, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer mechas, ele fala. Que lindo. Eu acho muito legal porque ele vê como referência, mas poxa, não, vai tentar essa outra coisa, né? Porque a gente sabe todo o percurso que é. Eu amo realmente fazer o que eu faço, mas tem muita gente também que, como que fala? Negligencia a profissão, né? Eu imagino que para vocês deve ser pior ainda. Mas para cabeleireiro tem gente que sai do curso e acha que é montar salão, tem gente que cobra R$10, aí você fala,
cara, não paga nenhum produto. Pois é. E as pessoas não veem valor, né? Então tem muito disso também. Mas enfim, faz parte do game. É. Me conta uma coisa que eu Uhum. peguei aqui, eu olhei, a gente falou de filhos, falamos disso. E eu queria saber, pra você, o que é beleza? Ai, vai começar. Até agora foi a parte fácil. A beleza na minha criação sempre foi muito valorizada, foi sempre muito perseguida, num nível até. Eu sei que minhas tias e minha mãe vão ver, mas como que eu vou falar? Mãe, tia, essa parte vocês aceleram. A beleza foi colocada num lugar muito difícil na minha família, né? Era muito perseguida, muito padronizada, muito necessária. Era a forma de ascensão social. Era a única forma que a gente tinha, porque eram 4 mulheres e essas 4 mulheres tinham que ser muito bonitas, porque dessa forma elas conseguiriam sair daquele lugar que a gente vivia. Hoje na terapia eu enxergo assim, eu duvido que elas enxerguem assim, mas a beleza era muito perseguida. Então, até há pouco tempo atrás, eu sofri muito com a pressão estética, porque eu sempre tive muito peso, né? Eu sempre tive muito peito, o meu corpo sempre foi gordinha, não sei o quê. Então, eu me olhava como não bonita. Que E loucura, aí, né? isso não faz muito tempo, tá? E aí sempre foi uma guerra do nível de. Na doença bipolaridade, eu vou explicar muito por cima. Você tem os polos normais da vida, todos nós balançamos como um pêndulo, né? Um dia você tá bem, um dia você tá mal, um dia. A bipolaridade ela vai aos polos muito longe, né? Então você fica muito mal ou muito bem. E nesses polos tem sempre um ponto que é o ponto que faz ele balançar. Tá. E o meu ponto é estético. O ponto que me balança, que é no nível de me deixar tão mal, de ter, assim, literalmente vontade de morrer, é o estético. Que loucura. É uma loucura, não é? Eu sei que a questão do meu peso sempre foi muito alta. Mas eu vejo as fotos antigas, eu não tinha um peso. Hoje eu tenho um sobrepeso que eu já sei. E tratamento de depressão, filhos e não sei o quê. E qualquer descontrole que eu tenho, eu ganho muito peso, que eu tenho muita facilidade de ganhar peso. Mas, então a beleza veio assim como um grande fardo. O cuidado com a beleza. Então eu. Você acha que você fugiu um pouco disso, tipo assim, salão, essas coisas, ou não? Isso não era uma questão pra você? Eu fugi. Era mais do peso, assim. O cabelo sempre foi uma preocupação. Né? Teve um tempo que eu deixei cacheado, que meu cabelo é cacheado. Teve um tempo que. Teve várias fases no meu cabelo. Tanto que tem foto do vocal, eles falam: não consigo usar essa foto, porque você não tá mais assim. Vai mudando, o cabelo tá sempre mudando. Mas a questão da beleza, eu não me via como bonita. Eu ainda tenho dificuldade até hoje de me ver como bonita. Meu marido fala pra mim assim: não, não é possível. Não, você não tá vendo. Porque, como assim? Você não tá vendo? Eu falei: Rodrigo, imagina. Eu falo qualquer coisa que eu vou fazer e tal. Eu vi te olhando, não sei o que. Eu falei: Rodrigo, quem que olha pra mim, Rodrigo? Olha bem. Ele fala: já que você precisa se enxergar. E agora mudou, né? Depois de muito tempo, de muita terapia, quando eu entendi que o polo que me balançava era o polo estético, eu falei: gente, até quando isso vai durar, né? Eu falei: isso tá me levando à morte. É nesse nível. Então eu Sim, sim. entendo quando tem gente que realmente sofre. Porque eu realmente sofro quando fala: você precisa perder peso. Eu falo: meu Deus, não faça isso. E as pessoas fazem, né? Muito. Eu também sempre fui mais fora do padrão, sempre fui mais gordinha, até porque eu tenho o lipedema, que depois que eu tive o diagnóstico foi libertador, porque eu sempre achei que eu não conseguia emagrecer o suficiente, porque eu era fraca. Você não consegue nem perder o peso direito. Sim. E não tem nada a ver, né? O lipedema é uma condição, enfim. Então, mas é algo que me pega, mexe com a minha autoestima totalmente. O peso, a questão do peso. Assim. É muito louco. Eu não tenho. Quando eu falo autoestima, parece que é só da questão do externo, né?
eu sou uma pessoa que tem uma autoestima. Eu sei do meu valor, eu me valorizo nesse lugar. Mas quando mexe com o peso, eu dou uma baqueada, sabe? Mas aí eu falo que eu me acho tanto do valor mesmo, que daí eu dou uma compensada. Mas é o meu calcanhar de Aquiles, falar de, nossa, emagreceu, nossa, engordou, nossa. Isso é tão forte, né? As pessoas cuidam mesmo da nossa vida, assim. E trabalhando no universo feminino, que é salão, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, É o tempo inteiro. Eu já atendi clientes que eu via na agenda e eu tinha ansiedade. Porque eu sabia que ela ia falar que eu engordei. Tem noção? Eu sei. E aí eu atendi ela aqui, ó, segurando a barriga pra ela não falar nada. Gente, já teve gente que eu desisti de encontrar por causa de, nossa, vai ver que eu engordei. É triste demais. Eu mudei um pouco essa visão, e não faz muito tempo, mas porque o meu psicólogo falou uma coisa pra mim que fez sentido. Ele vai falando várias coisas que vão fazendo sentido pra isso assentar na minha mente, né? Mas uma das coisas que ele falou, Jaque, você tem uma empresa. Eu tenho 3. Você tem 3 empresas. Você tem 3 empresas. Você tem 2 filhos, você tem um marido que te ama, eu tenho certeza que meu marido me ama, isso é libertador. Você tem um marido que te ama, você tem uma família linda que você construiu, você é cantora, você estava no Grammy, e você ainda queria ser magra. O que ia sobrar para os outros? Nada! É verdade, gente! E você ainda queria ser magra? Quem é essa mulher maravilha? Você ainda queria ser maromba, ir pra academia, e tudo isso, você queria. A gente não valoriza, né? E ele falou, você não valoriza o resto. Realmente, eu tiro o valor. E ele falou assim pra mim, eu acho que você tá com algum problema de saúde? Não, porque eu faço exames periódicos, né? Por causa do peso. Ai, meu Deus, deve estar tudo errado. Você tá com algum problema de saúde? Você tá com uma pré-diabetes? Você tá com problema no joelho? Você é sedentária? Eu não sou sedentária, eu faço exercício sempre. Você é sedentária? Ele falou, então o que vai te matar primeiro? A sua cabeça? Ou quando você deprime e quer morrer por causa do seu peso? Ou a sua doença, ou o peso mesmo? O que tá te matando primeiro? É muito louco. Gente. Cara, eu fico assim, meu Deus. Mas é uma coisa, né? Eu sofri essa pressão desde criança de tomar remédio da minha mãe para emagrecer aos 12 anos. Então, a minha mãe tomava remédio de tomar também e eu emagrecia. E todo mundo falava, nossa, você emagreceu, tá maravilhosa. E aí você vai no auge, né? Porque quando a pessoa, nossa, emagreceu, você fala, agora eu conquistei o mundo. E o resto tudo desmoronando, mas eu tô magra. Faz sentido? Não faz sentido. Não, e eu tava vendo uma menina no Instagram que eu vi, que ela é bem magra. Ela falou, eu tô pré-diabética, porque eu sou sedentária. Eu falei, poxa vida, né, gente? A gente olha a beleza, a estética, vem tanto desse lugar que você não se enxerga. Eu tenho clientes que tomaram as injeções aí, né? Pra ficar magra, custe o que custar. E quase custou a vida, porque ela teve uma complicação por conta do efeito colateral dessas injeções. E ela falou, já que emagreci 17 quilos, mas quase morri. Pois é. E você acha que ela tava triste? Não, tava feliz. Tá tranquilo. Tô magra. Eu falava, gente, não. É pesado. Só que eu entendia. Eu também ficaria feliz. Eu também ficava assim, eu compactuo com isso. Eu ficaria feliz, Jaque. Entendeu? É isso. E é muito louco. Porque realmente a beleza a gente tá associada. Em nenhum momento eu te perguntei de uma beleza aqui. Pode ser qualquer beleza. Mas a gente sempre vai associar a beleza estética. Sempre. É muito louco. Eu tive uma complicação na mama por causa da mastite. Tive vários problemas. E aí teve uma médica pediu um exame de câncer. Eu falei, gente, se eu tomar quimioterapia eu vou secar. Olha que loucura. Você acha, Jaque? Eu acho, eu sei, juro pra você que eu sei. Meu primeiro pensamento não foi uma tristeza, um desespero de estar com uma doença de morte. Graças a Deus não foi nada, mas não teve nenhuma... Eu falei, gente, se eu tomar quimioterapia eu vou secar. Que absurdo. É nesse lugar mesmo. Mas assim, é a gente se vigiando, né? Eu acho que é prestando atenção nesses absurdos que a gente se coloca, sabe? A qualquer custo, assim. Eu cheguei a tomar a injeção e eu tive reação alérgica de contato. E eu falava, cara, não faz sentido, meu corpo tá rejeitando isso. Não faz sentido eu na minha busca de terapêutica, tarará. E eu falava assim, faz sentido eu estar trabalhando aqui e aplicando um negócio para emagrecer? Não faz sentido.
Então, assim, a gente se vigiando mesmo, se policiando pra gente não cair nesse buraco, porque é muito fácil cair. É uma cobrança muito grande, né? Oi, Isa, tem alguma pergunta que a gente queira fazer específica? Acho que é só da beleza que a gente combinou que vai ter. Hã? Acho que é só da beleza que a gente combinou que ia ter. Vai ter pra todo mundo? A gente quer enxergar em cada um. Como Porque pra cada um de fato é, né? Cadê? Ai, eu queria tanto ser mais poética, olhar a beleza da vida. Não, amiga, mas é que a Olhar- gente vive Olhar real. a beleza da natureza. Não, eu acho que... Mas a beleza pra mim é bem sombria, assim, sabe? Eu já ouvi assim, você cuida porque o seu marido é muito bonito. Eu realmente, ele é muito bonito mesmo. Meu marido é lindo mesmo. Você cuida que seu marido é muito bonito. Eu falei, É muito louco, gente. Não, e aí tem essa noção ainda pra reforçar tem as todos os nossos noções. traumas. Feio. Ai, mas teve uma vez que meu marido chegou e falou, isso que vocês estão fazendo é uma violência? Porque foram falar com É ele uma de mim. violência, é uma violência. Foram falar, já que tá ganhando muito peso, não sei o que, não sei o que. Isso que você tá falando é uma violência. Sabe o que ela tá passando? O remédio que ela tá tomando fez ela engordar 30 quilos, porque senão ela ia morrer. Sabe? Uma coisa assim. Mas, graças a Deus. Mas eu ouvi, seu marido é muito bonito, você cuida. Eu, meu Deus. Como se... Tá vendo? Como se a Kardashian não tivesse sido traída. É o peso mesmo que vai peso fazer, não é o mesmo. mau caratismo do outro. Não é o mau peso. caratismo, é culpa da gente, mulher sempre. Sempre. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar, gente? Gostei muito. Ai, gente. Deu uma hora? Deu uma... A gente fala. Que isso? Blá, 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 blá. E eu tava com vergonha. E eu tinha tanta coisa assim pra pensar. Mas eu queria te agradecer de verdade. Obrigada por ter conhecido um pouco mais de você. Eu te admiro muito mesmo como pessoa. Eu te acho maravilhosa. Na beleza estética também, tá? Tipo, maravilhosa mesmo. Eu acho você muito bonita. E eu acho que o seu maior ponto, assim, é você sorrir com os olhos. Você tem uma leveza no olhar. Então, mesmo que você tiver os seus piores dias, sempre sorria, porque você transmite isso. De verdade. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Eu espero que isso dê muito Jaque. certo, gente. Que daí eu vou só trazer a gente famosa assim, ó. Curta, Só... compartilha, manda pras Ah, amigas. tem isso também, né? É verdade, tem o curta e compartilha. Ó a produção, curta, compartilha. No próximo vai ter mais disso. Melhor ainda, porque sempre melhora. Isso aí. Ah, é? Como que é? Ah, quem que vocês gostariam que eu chamasse aqui pra trocar uma ideia com a gente aqui? Conta aqui pra gente no comentário. Beijo!